Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né, e todas. Parabéns pelo evento, estou acompanhando um pouquinho agora e vendo muita discussão interessante. Acho que esse projeto é bastante válido para a formação de todos, né? Agradeço também a todos pelo convite, né? Especialmente ao seu Marcos De Martini, que fez esse convite pessoalmente. E, quem não sabe, ele foi meu professor de ensino fundamental e médio, né? Tem um tempinho ainda em relação a isso. Mas eu gostaria de agradecer. Acho que durante a apresentação, vou passar algumas imagens posteriormente também, para que todos possam acompanhar. Vai estar as imagens ali na tela para vocês poderem acompanhar e também no vídeo gravado, né? Só para poder evidenciar um pouquinho essa ideia do que seria a ideia das mudanças climáticas globais, né? Que eu acho que é um assunto que está sendo bastante discutido entre todos vocês durante esse evento, né? Durante esse contexto todo. E eu acho que é um tema que eu vou falar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de atenção para vocês, com um pouquinho mais de ênfase, né? Só pedir para, por favor, alguém passar algumas fotografias ali depois. Acho que... obrigado. Legal. Antes da gente poder começar a falar um pouquinho, eu gostaria de saber se todo mundo aqui confia, acredita na previsão do tempo. O que vocês acham da previsão do tempo, né? Será que vai chover amanhã? Será que vai chover semana que vem? Será que vai chover daqui a uma semana, etc. A previsão do tempo, às vezes, é um pouco instável, né? A previsão do tempo, às vezes, pode ter algum problema em relação à confiabilidade. Por quê? Às vezes você vê na televisão que fala que vai chover amanhã e acaba não chovendo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na semana passada, né, nós tivemos um evento bastante interessante, que foi uma onda de calor aqui no interior de São Paulo, interior do Brasil como um todo, e que as previsões estavam, obviamente, considerando tudo isso. Mas, por exemplo, uma outra coisa interessante que às vezes não é pegada na previsão do tempo, choveu essa madrugada, né? Por volta das 1, 2 horas da manhã, não lembro exatamente o horário. Mas essa chuva, ela não estava prevista em nenhum modelo de previsão climática. Por quê? Porque, obviamente, quando nós fazemos previsão do tempo, nós trabalhamos com um sistema. Se puder passar mais uma imagem? Por exemplo, aí nós temos um modelo de previsão, onde cada dia que passa, a confiabilidade da previsão do tempo, ela vai perdendo um pouco esse caráter, ela vai ficando cada vez mais imprevisível. Pode passar mais uma, por favor? Se você olhar, por exemplo, naquela imagem ali, existem cerca de 7 modelos de previsão, um associado ao outro, onde quanto mais o tempo vai passando, eles vão ficando distantes entre si. Ou seja, a previsão do tempo acaba ficando cada vez mais instável e menos confiável, a previsibilidade vai caindo. É aí que eu peço para passar mais uma, por favor. Então, aquela pergunta, né? Se eu não confio totalmente na previsão do tempo, por que eu deveria confiar nos prognósticos de mudanças climáticas globais? Se as pessoas não conseguem prever o que vai acontecer com exatidão daqui a uma semana, por que será que eu devo confiar, por exemplo, no famoso painel intergovernamental de mudanças climáticas, o tal do IPCC, que está vinculado à ONU, que fala que daqui a 50 anos a temperatura do planeta vai aumentar, sendo que eu não consigo saber se vai chover semana que vem. E aí que entra a questão mais simples e mais clássica. O clima, gente, a climatologia é uma coisa muito dinâmica. A circulação atmosférica ela é baseada nas leis da termodinâmica, onde qualquer pequena perturbação na atmosfera gera um efeito muito grande a longo prazo. A gente fala que isso é um sistema caótico, né? A famosa teoria do caos. Inclusive tem até um nome para isso, que é o chamado efeito borboleta. Tem até um filme que fala exatamente sobre isso, chamado efeito borboleta, né? Uma pequena perturbação agora gera uma repercussão gigantesca no futuro. No entanto, isso eu estou falando de tempo. O tempo atmosférico é o dia de hoje. Hoje, por exemplo, está um pouco nublado, está calor, etc. Quando eu falo de clima, eu estou falando de uma coisa mais ampla, um sistema climático a longo prazo. Isso eu consigo ter parâmetros para avaliar, porque a escala é muito mais ampla. Enquanto a previsão do tempo a gente fala com pequenas escalas, né, um tal do downscaling, a previsão do tempo é assim, os prognósticos climáticos eles são baseados no que aconteceu no passado para tentar avaliar o futuro. E aí a questão fica um pouquinho mais complexa, né? Passa mais uma imagem, por favor. Então, gente, basicamente nós temos na ONU 2 grandes órgãos, né, instituições vinculadas à ONU. Uma delas é a Organização Meteorológica Mundial e outra é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Enquanto a Organização Meteorológica Mundial cuida, obviamente, de organizar
todos os dados meteorológicos coletados no planeta, preparar os modelos, integrar grupos de cientistas, etc., o IPCC, ele é um grupo também de cientistas, é claro, ele produz relatórios de tempos em tempos, mostrando o que está sendo produzido de ponta na ciência. E nos últimos relatórios do IPCC, nós temos acompanhado um prognóstico um pouco alarmista, até, um pouco caótico. Por quê? Em todos os modelos projetados para o futuro pelo IPCC, há uma tendência de aumento na temperatura média global. Como é que eles fazem isso? Obviamente que existe toda uma modelagem climática complexa, mas um dos principais agentes que vão influenciar nisso é a questão do gás carbônico. O gás carbônico ele é produzido principalmente, não só, é claro, pela emissão de combustíveis fósseis. Mas por que a emissão de combustíveis fósseis, a queima dos combustíveis fósseis, é um problema tão complexo? Porque a gente está pegando carbono que está estocado no interior da crosta terrestre, ou seja, a 1.000, 2.000, 3.000 metros de profundidade, está lá no estado líquido, ou até no estado de carvão, por exemplo, e ele está sendo queimado e lançado na atmosfera. Consequentemente, nós aumentamos a concentração de gás carbônico, porque a gente está pegando o carbono que está enterrado e está jogando no ar. As imagens estão passando ali? Acho que tem mais uma, né? De qualquer maneira, se vocês olharem aquele gráfico ali, na tela de vocês vai estar passando, esses são basicamente todos os modelos projetados. A linha azul claro, vocês podem visualizar até o 2019, como é que foi o comportamento. Esses são todos os cenários que o chamado Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, feita por um grupo de cientistas, que é o CMIP, que fez essa modelagem climática baseada em todos os cenários até 2050 e depois até 2100. Em todos os 40 e tantos cenários, que vocês podem ver aí, todos estão com uma tendência positiva, estão subindo em relação ao normal. Esse gráfico mostra o quê? Nada mais nada menos do que a temperatura média global. Quando eu falo temperatura média global, não quer dizer que eu estou falando apenas de São José do Rio Pardo, apenas do Brasil, mas o globo como um todo. Quer dizer que num cenário de mudanças climáticas não vai fazer mais inverno, não vai fazer mais frio? Informação falsa. Quer dizer que num cenário de mudanças climáticas não vai ter mais o padrão que nós conhecemos? Também não é bem assim. Hoje mesmo, eu vou até trazer um pouco para vir para cá, por volta de 13h, me ligou um repórter de um jornal aqui do estado de São Paulo, me perguntando uma seguinte informação, Está circulando na internet um meme, das cataratas do Iguaçu, mostrando que em 76, 78, elas estavam quase secas, As famosas cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, que é um ponto turístico bem famoso no Brasil, elas estavam secas, e esse ano, devido a uma seca, uma estiagem muito forte no Paraná, elas ficaram secas de novo, com muita pouca água caindo sobre as cataratas. Aí, nessa mensagem, nesse meme, levava claro a seguinte mensagem, isso já aconteceu antes, ou seja, não está mudando, o clima não está mudando, como se isso fosse uma evidência de que não existe esse cenário, esse prognóstico de mudanças climáticas. No entanto, os eventos extremos, mudando ou não a temperatura média global, eles vão continuar acontecendo. Esse ano, por exemplo, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, em boa parte do centro do Brasil, as estações meteorológicas brasileiras bateram recorde de temperatura máxima. Cuiabá, por exemplo, lá na região central do Brasil, chegou a registrar uma temperatura acima de 43 graus Celsius, sendo que no mesmo dia a temperatura mínima foi em torno de 30 graus Celsius. Vocês imaginam que é passar o dia inteiro com temperatura acima dos 30 graus, com máxima de 43, ponto alguma coisa? É um cenário um pouco complicado para nós, aqui pelo menos no estado de São Paulo. Mas não está tão distante assim. Isso é um recorde. Então, eu poderia usar isso também como evidência de mudança climática? Talvez, mas teria que fazer isso num estudo mais amplo. Mas se vocês observarem na figura, então, todos os grandes cenários mostram uma tendência de aumento. Pode passar, por favor? E aí, mesma coisa, Esse gráfico, na verdade, mostra como é que seria o comportamento desses cenários em termos de emissão de gás carbônico. Enquanto os cenários mais otimistas, eles começam a considerar que a partir de 2020, a emissão de gás carbônico começa a reduzir, a queima de combustível fóssil começa a reduzir, e, consequentemente, a questão poderia melhorar um pouquinho, é o cenário otimista. E o cenário pessimista é como se o comportamento do ser humano atual prosseguisse em direção a 2100, ou seja, nós continuamos ou aumentamos a queima de combustíveis fósseis.
E é claro, quando você projeta esses cenários, você consegue ter respostas diferentes. Por isso que no gráfico anterior tinha várias linhas, né? Todas convergindo para cima, mas algumas mais para cima, mais inclinadas, e outras menos inclinadas. Por quê? Porque os cientistas consideram esses cenários. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do ser humano daqui para frente, para a gente poder projetar a temperatura futura. A gente usa o passado para tentar prever o futuro. É claro que é uma coisa incerta, mas nós tentamos, baseado nos dados e na ciência, estimar o que vai acontecer. Pode passar, por favor. Por exemplo, esse gráfico é bem interessante. Esse é a concentração de gás carbônico na atmosfera. Reparem ali, olha, desde do final do Pleistoceno, né, onde praticamente há 40 mil, 50 mil anos atrás, até recentemente, nos últimos anos, a concentração de gás carbônico na atmosfera é a maior dos últimas centenas de milhares de anos. Então nós temos essa questão comprovada cientificamente por medições e outras técnicas de análise. Esse gráfico, inclusive, não é meu, é um gráfico da NOAA, que é uma agência vinculada à NASA, que coleta exatamente esses dados. Pode passar. E aí nós temos esses diferentes cenários e respostas. Repara que cada linha nesse gráfico mostra exatamente um cenário específico onde a temperatura média global teria esse comportamento. Alguns cenários são até um pouco alarmistas e complicados. Imagina só, nós temos uma temperatura média global aumentando em mais de 4 graus Celsius. Para quem mora numa região polar, por exemplo, talvez a influência não seja tanta, talvez dê gelo. Mas quem mora numa região tropical, por exemplo, 4 graus a mais significa a extinção de centenas de espécies de animais, às vezes vegetais, que não vão conseguir sobreviver nesse novo cenário, porque o seu nicho ecológico, sua adaptação a essa determinada condição climática, não permite mais que ela sobreviva na nova condição, nesse novo cenário. Isso é uma coisa extremamente complicada. Pode passar, por favor. E afinal, qual desses cenários você prefere viver, né? Qual cenário você quer chegar a partir disso tudo, né? O que seria melhor para nós, considerando todo esse prognóstico e esses modelos do painel intergovernamental de mudanças climáticas? Lembrando que quem faz isso, o IPCC, que é vinculado à ONU, qualquer referência a outras siglas não é o que eu estou falando, é IPCC, qualquer prognóstico desse painel é feito por um grupo de cientistas do mundo inteiro e ele não produz dados, ele divulga e sintetiza esses dados em relatórios. Então tudo isso é com base em cientistas no mundo inteiro. E qual cenário nós queremos, né? Vamos lá para a próxima. Ou ainda, né? Fica uma questão bem interessante. Inclusive, vou até chegar um pouquinho mais perto para poder ler, que eu não estou enxergando. Mas essa eu gostaria de ler com mais calma para vocês. Dependendo do cenário, as consequências das mudanças climáticas podem ser duras para o ser humano e para o meio ambiente. E aí pode passar, por favor? Por exemplo, esse aqui é um cenário, por exemplo, de algumas fotografias, obrigado, mostrando como seria um cenário com mais eventos extremos. Quando eu falo eventos extremos, eu estou falando de secas extremas, como, por exemplo, nós estamos vivendo lá na região sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná. Pra vocês terem uma ideia, Curitiba atualmente está passando por rodízio de água. As residências estão ficando entre 48 e 72 horas sem água durante as semanas, exatamente pela falta de água. Por quê? Não chove consideravelmente desde o ano passado. Ontem deu uma chuva, graças a Deus, mas ainda existe um cenário um pouco complicado. E eventos extremos não é só seca, é chuva extrema também, que causa desastres, causa prejuízos. A temporada de furacões esse ano na América do Norte, por exemplo, é uma das mais intensas registradas na história. Tem relação com um fenômeno chamado Laninha, né? Está ligado ao resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, que seria o fenômeno inverso ao chamado El Niño. Nós estamos atualmente passando por uma condição de Laninha. Pode ser que isso tenha influência nessa onda de calor que nós estamos passando, isso está sendo investigado, mas só o Laninha não explica o cenário que vai ser feito a longo prazo. Pode passar, por favor, mais uma imagem? Como, por exemplo, as perdas agrícolas, a perda da biodiversidade. Porque se você muda a condição climática atual, o agricultor que está lá na zona rural, que depende da chuva, depende da temperatura, depende de condições ideais para a produção do seu alimento, ele precisa dessas condições. Se elas não acontecem como eram esperados,
Isso pode interferir o quê? Na perda da produção agrícola. Então, esse é um cenário um pouco complicado. Pode passar, por favor? Ou ainda isso pode interferir, por exemplo, do grupo que estava trabalhando exatamente com isso, né? A fome e problemas socioeconômicos. Afinal de contas, se você gera perdas agrícolas, aumenta os eventos extremos, podem aumentar também problemas relacionados à fome. No futuro, pode ser que o termo refugiados climáticos comecem a aparecer. Isso pode ser um cenário complicado para o ser humano, né? Quando a gente fala em aumento do nível do mar e todos os cenários projetados, são coisas que podem impactar diretamente o ser humano, pode impactar a economia e, consequentemente, vai ser um tema que, infelizmente, a gente vai ter que lidar. Pode passar. E aí que vem toda essa questão, né? Olha que interessante essa imagem, por exemplo, aqui mostrando. Isso aqui, gente, não foi eu que coloquei também, eu apenas copiei do site, divulgado essa semana, do ECMWF, que na verdade é um modelo europeu, ligado ao programa Copérnicos, que faz o monitoramento da temperatura global. Nesse modelo, ele conseguiu identificar que o último mês de setembro foi o mais quente da história, o mês de setembro mais quente da história já registrado pelo ser humano. Ali é um mapa de anomalia de temperatura, tanto para o mundo quanto para a Europa, onde poucas regiões do planeta tiveram uma anomalia negativa e a maior parte esmagadora uma anomalia positiva. Ah, mas você está falando de um cenário totalmente fora do que a gente está acostumado? Não, gente, estou falando do mês passado. Não estou falando de uma coisa muito distante da realidade de vocês. E se vocês olharem no mapa, na região do Pacífico Equatorial é onde está a maior anomalia de temperatura negativa, está em cor azul, que é exatamente por causa do fenômeno Laninha, que foi comprovado exatamente no mês passado. Essa anomalia de temperatura negativa é o sinal que comprova, então, esse fenômeno. Pode passar, por favor. Isso aí foi ontem, gente. Quando a gente fala em onda de calor que tem afetado a nossa região, eu estou falando exatamente disso, dessa mancha de temperatura avermelhada, ou seja, temperaturas acima de 40 graus Celsius em boa parte da região central do Brasil. Por exemplo, ali mostra Ribeirão Preto com temperaturas acima de 40 graus Celsius, aqui do lado. Então nós estamos falando de um cenário complicado. Ali está um modelo mostrando a temperatura de superfície do planeta inteiro. E a região, obviamente, do Brasil, é claro que pelo horário, a região da América do Sul vai estar mais aquecida, sim, mas é uma mancha de temperatura extremamente ampla, considerando os anos anteriores, né? Pode passar, por favor. E aí que eu entro no cenário de Piracicaba. Por que eu estou pegando o exemplo de Piracicaba? Que é aqui do lado, dá umas 2 horas de São José do Rio Pardo. Porque Piracicaba tem uma estação meteorológica que foi instalada em 1902. Quem não sabe, uma estação meteorológica é onde nós coletamos dados climáticos de superfície, temperatura, chuva, etc. No entanto, desde 1917, essa estação meteorológica coleta diariamente, diuturnamente, ou seja, manhã, tarde, noite, não tem ano novo, Natal, feriado, todos os dias vai alguém lá coletar esses dados e registra a temperatura máxima do dia. Essa estação meteorológica ela fica instalada dentro do campus da Exalc, que é da Universidade de São Paulo, da USP. É uma estação, uma das mais confiáveis do Brasil. É uma estação antiga com mais de 100 anos de idade. Até o mês passado, a maior temperatura que essa estação tinha registrado era de 40,2 graus Celsius, que foi registrada no ano de 1985. Se vocês olharem naquele gráfico ali, aquele ali é a temperatura máxima registrada em cada ano. Em 1985 tinha sido registrada uma temperatura de mais de 40 graus Celsius. E foi a única vez na história dessa estação meteorológica de Piracicaba que tinha chegado a uma temperatura acima dos 40 graus, e foi apenas um dia, em 1985. O dia exatamente eu não recordo, mas depois eu posso falar para vocês, olhando os dados. Beleza. Aí chegou o mês de outubro. 1º de outubro, calorão. 2 de outubro, outro calorão. Acredita que dia 1º e dia 2 de outubro a temperatura lá em Piracicaba, nessa estação, passou dos 40 graus 2 vezes seguidas? A gente pensa, bom, aconteceu em 1985 um dia acima de 40. Acontecer 2 dias, tudo bem. Aí veio o dia de ontem, dia 7 de outubro de 2020. Sabe quanto foi a temperatura registrada ontem lá nessa estação em Piracicaba? Está ali pequenininho, vocês me corrijam, por favor, se eu falar o dado errado, mas é 41,2 graus Celsius.
Eu estou falando de Piracicaba, 2 horas daqui de São José do Rio Pardo. Eu só não estou falando de São José, porque aqui nós não temos uma estação meteorológica com 100 anos de dados para comparar. Mas nós temos outras estações aqui que registraram 38, aqui na região, dados próximos dos 40 graus. Rio Claro, por exemplo, que é uma estação meteorológica que eu trabalhei dentro da Unesp, ela fica dentro do campus da Unesp, chegou a 40,2 graus Celsius ontem. Ah, mas é só um dia. Não, são 3 dias em Piracicaba acima dos 40 graus. Isso nunca aconteceu na história. Recente, nos últimos 100 anos de dados coletados. Pode passar, por favor. E aí que a gente vê alguns cenários, algumas questões que o próprio IPCC e os cientistas estimam para daqui às próximas décadas. São coisas que o ser humano vai ter que lidar, vai ter que se adaptar. A área das engenharias vão ter que ter criatividade para poder lidar com isso. As áreas relacionadas ao meio ambiente vão ter que ter criatividade para poder também lidar com isso. Muitas profissões vão ter que surgir a partir disso. E são coisas que o ser humano vai ter que lidar. Porque mesmo no cenário mais otimista projetado, a temperatura média global ainda pode subir até 2 graus. E no pessimista, como eu disse, passa dos 4, 5 graus até 2100. Pode passar, por favor. E aí vem uma outra questãozinha para vocês, para a gente colocar aqui para poder finalizar a ideia. A alternativa para atenuar, mitigar ou reverter as mudanças climáticas projetadas, o que vocês acham? O que nós podemos fazer em termos de planeta para isso? Passa o slide, por favor. Nós temos, por exemplo, as chamadas COPs, que são as conferências das partes, organizadas, inclusive, pelo Programa das Nações Unidas, pela ONU. Essas reuniões anuais são exatamente feitas... a COP, só para explicar, gente, essas conferências das partes é um dos tratados tirados durante a Eco 92, lá no Rio de Janeiro, em 1992, a famosa Rio 92. E, anualmente, desde 1995, todos os países têm se reunido nessa conferência, que é vinculada à ONU, para grupos de cientistas, organizações, etc., para tentar tirar um consenso entre os países, para que todos possam fazer a sua parte, tentando, então, reverter esses cenários alarmistas ou catastróficos, tentando melhorar um pouco as estimativas. Como é que a gente faria isso? Sustentabilidade, redução de emissão de poluentes, redução de emissão de CO2, combustíveis fósseis, etc. A primeira foi em Berlim, em 1995. Eu coloquei ali algumas famosas, né? Por exemplo, em 97 foi feito na cidade de Kyoto, no Japão. Foi tirado um chamado Protocolo de Kyoto. Quem já ouviu falar desse protocolo? Acho que todo mundo, né? Foi tirado nessas COPs, lá na cidade de Kyoto, no Japão. Infelizmente, ele não foi para frente em muitos países. Em 2015, lá em Paris, foi feita uma outra COP famosa, que foi tirado um Acordo de Paris, onde muitos países cederam, principalmente países desenvolvidos, que obviamente têm uma contribuição maior a dar para esses cenários, né? Vai ter que fazer uma redução maior, cederam algumas partes. No entanto, o Acordo de Paris ainda capenga, né? A última COP, inclusive, foi até interessante. Ia ser realizada no Brasil, não foi para o Brasil, foi para o Chile. Chegou no Chile, por causa das manifestações, também tirou do Chile e foi para Madrid. E foi a última, porque, como vocês viram naquela notícia ali no centro, a desse ano, obviamente, foi cancelada devido à questão da pandemia. Então, nós estamos adiando essas oportunidades de tomar medidas concretas, medidas práticas, para tentar reverter esse cenário. Lá em Curitiba, por exemplo, eu sou membro do Fórum Curitiba de Mudanças Climáticas. Está vinculado à prefeitura e a um projeto chamado C40, onde muitas cidades do planeta inteiro se uniram para tentar criar, dentro da cidade, um cenário onde a emissão de gás carbônico se equivaleria à produção de gás carbônico e a absorção de gás carbônico seriam equivalentes, ou seja, o cenário de emissão seria zero. E essas cidades têm feito, então, planos de ações para tentar mitigar e avaliar esses cenários, onde essas cidades vão contribuir. Como eu falei, Curitiba é uma cidade que está na vanguarda nessa questão ecológica e está dentro desse grupo de várias cidades do planeta. Também nós temos outras iniciativas interessantes, onde vários países têm tentado, individualmente ou coletivamente, entrar nesses cenários de sustentabilidade. O Reino Unido, por exemplo, no ano passado, anunciou um cenário bem interessante.
Dentro do Reino Unido, até 2030, o objetivo deles é o seguinte: não produzir mais carro movido a combustível fóssil. Qual que é o objetivo deles? Acabar com o carro a gasolina e a diesel. Até 2030, a meta deles é que todos os carros produzidos na Inglaterra, no Reino Unido, sejam movidos a energia elétrica ou outros meios que vão ser desenvolvidos conforme os avanços da engenharia forem aparecendo. Pode passar, por favor? E aí, gente, pensando nisso tudo, qual que é a contribuição da ciência para isso? A gente pode monitorar, propor cenários, mostrar os dados, mostrar os prognósticos, avaliar as consequências locais, né, que é o tal do downscaling. No entanto, só o cientista não resolve tudo, porque as decisões elas são coletivas, e isso tem que ser tomado em órgãos representativos e que tentem agrupar o maior número de pessoas. E aí que a ONU entra nessa questão. Por quê? Porque a ONU tem um potencial de agregar países do mundo inteiro. E é nesse cenário de discussões, até políticas, é que pode surgir uma oportunidade para melhorar e nós não sofrermos tantos impactos futuros relacionados a esses cenários que nós temos avaliado em termos de temperatura média global. Pode passar, por favor. Por exemplo, aqui também a gente fala um pouquinho da questão da ONU, né? A gente fala que a geografia também não para. Olha que interessante esse cenário aqui, olha, essa reportagem que eu peguei para vocês, que mostra um pouquinho na questão da Argentina, né? A Argentina, nas discussões da ONU, ela conseguiu aumentar o seu território, ou melhor, a sua plataforma continental em direção à Antártida. Cadê o pessoal do grupo da Antártida? Então eu coloquei essa reportagem por quê? Porque a geografia serve, antes de mais nada, né, gente, para fazer a guerra, que nem diria o Yves Lacoste, no livro clássico, publicado algumas dezenas de anos atrás. Ou seja, se a Argentina consegue avançar o seu território em direção à Antártica, por que os outros países não poderiam? Isso aqui é uma discussão, um cenário para o futuro da Antártida, né? Lembrando que eles estão apenas avançando sobre o oceano, ainda não pegaram o continente em si. Mas é uma coisa que, se um país foi, por que nós não podemos também? Pode passar. Então, gente, basicamente... só para finalizar, essa fotografia foi eu mesmo que tirei. Fica na frente da sede da Organização das Nações Unidas, lá na cidade de Genebra, na Suíça. O que vocês estão vendo ali? Eu sei que está um pouco distante, mas o que vocês conseguem observar? Tem pessoas ali e tem um objeto um pouquinho fora do padrão, né, do tamanho. Que objeto que é esse? Uma cadeira normal, teoricamente, né, exceto pelo tamanho, que ela deve ter uns 40 metros ou mais. Só que ela está com um probleminha, essa cadeira. Qual que é o defeito dela? Está faltando uma perna, né? Essa cadeira é manca. Na verdade, por que é interessante colocar uma cadeira, faltando uma perna, na frente da sede da Organização das Nações Unidas, lá em Genebra, na Suíça? Alguém tem uma hipótese? Na verdade, esse monumento foi criado em 1997, inclusive já tiraram uma vez, mas fizeram um protesto para ele voltar ao seu lugar, como protesto contra, ou seja, uma maneira de pressionar a Organização das Nações Unidas, um protesto contra as minas terrestres. Cadê o pessoal do armamento? Por quê? É um protesto para acabar com as minas terrestres. Porque muita gente no planeta já perdeu membros, principalmente pernas, pés, pisando em minas terrestres, em países, em diferentes contextos, né? Seja, enfim, países que viveram guerra civil, problemas característicos, etc. Então, gente, o que eu queria passar para vocês basicamente é isso. A ONU é extremamente importante nessas discussões globais. Eu falei um pouquinho das mudanças climáticas como um exemplo de um cenário que está sendo projetado cientificamente e que vai repercutir em problemas para o futuro, e que os países dentro da ONU têm esse papel de discutir, debater e trazer soluções, propor soluções, resolver problemas dentro desse contexto. E aí que entra o papel de vocês. Eu acho que esse projeto contribui bastante para vocês conhecerem como funcionam esses órgãos representativos e, dentro desse cenário, também conhecerem um pouquinho mais as alternativas que nosso planeta tem para resolver esses grandes problemas globais.
Então é isso, eu agradeço a todos e todas. Acho que eu vou depois ficar aberto para quem tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar. Agradeço novamente ao professor Marcos De Martini e a todos os organizadores. E é isso. Fico à disposição para a gente conversar um pouquinho. E um abraço a todos.